Topa? Quem quer se apresentar a mim? Eu vou perguntar. Você responde. A pergunta mais importante vem no final, tá? Mas você fica muito à vontade para responder ou não, tá? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, né? Papais e mamães, levante a mão. Pais e mães. Fica aí, fica aí. Deixa eu mapear vocês. Papais e mamães, muito bem. Agora um pai muito especial. Tem vovô ou vovó aqui? Vovô, vovó, estou de olho em vocês, hein? Extraordinário. Só não, tem lá. Eu sou o apóstolo dos avós. Eu fui a uma palestra em São Paulo, lá na Penha. Quem conhece a Penha em São Paulo? E aí só tinha cabecinha branca. Eu fiquei assim, meu Deus, Deus está me comissionando agora. Só tinha vovô e vovó. Tinha até uma daquelas que andava com andador assim, ó. Amém. Aqui, quem é o estudante universitário? Estudante universitário, podia se levantar? Os estudantes universitários, fiquem de pé para eu te ver. Estudantes universitários. Estudantes universitários. Eu denomino vocês missionários na Babilônia. Ei, atenção. Você prestou atenção onde? Na Babilônia. Interessante, né? Vamos bater palma para os nossos universitários. Podem sentar. E agora a pergunta mais importante, você fique muito à vontade, porque essa pergunta vai falar muito de você para mim. Corintianos. Isso aí. É nós. É nós. Agora sim, ó, ungidos aqui. Tem gente. Eu tenho certeza que a sua conversão foi parecida com a minha. Foi assim, lendo Coríntios 1. Opa! Depois Coríntios 2, para não humilhar, parou por aí, né? Não foi assim? Eu fundamentei assim para os meus filhos se tornarem corintianos. Que eles estavam com a tendênciazinha para uns lados que não são legais. E aí agora minha filha de 14 anos virou corintiana. Foram 14 anos de luta. Muita Bíblia para ela. Gente, então, hoje nós vamos ter uma palestra mesmo, gente, mas eu quero dialogar com vocês. Por isso, qual que é a lógica que eu vou falar para vocês? Eu não sou pastor, eu vou trazer para vocês assim, algumas reflexões e armas. Quem gosta de armas? Para defesa. Se você for um professor e pedagógico, eu venho trazer instrumentos. Serrote. É uma coisa sutil, né? O serrote não causa mal a ninguém, né? Uma chave de fenda, um martelo. Vocês já notaram que eu tenho uma tendênciazinha para a violência. Eu não consigo ser sutil. Porque nós estamos vendo uma guerra. Quem está ciente dessa guerra? Quem que está percebendo que é um ataque civilizatório contra nós? Existe esse ataque, pessoal. Foi escrito em livros. Não tem nada escondido. E esse ataque, hoje, tem como alvo as crianças. Quem tem consciência do ataque às crianças? Então, eu não vou voltar a mostrar imagens para vocês, que eu acho que já virou público, né? Entra no YouTube, põe lá, mostra pornográfica para crianças. Vocês vão achar várias. Mostra pornográfica para crianças? Sim. Está acontecendo no Brasil. E vai acontecer mais. O inimigo, ele conseguiu uma estratégia. Funciona. Você sabia? Erotizar crianças funciona para o mal? É isso que eles estão fazendo. E fazem isso à luz do dia agora. Quando eu falava disso há 12 anos, muita gente dizia assim, não, isso aconteceu lá na Bahia. Não, isso aconteceu lá em Campina Grande, em Goiânia. Hoje não. Hoje está nas televisões. Está nos programas infantis. Você deixa seu filho no YouTube assistindo um programa infantil. Quando você menos observa, tem beijo erótico na propaganda. E as crianças vão sendo conquistadas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas vou falar no final. O que eu vim fazer com vocês hoje?
Eu vim apresentar algumas coisas em defesa da família, mas eu vou precisar dialogar com vocês. Eu vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas no final. E eu queria perguntas especialmente de dois tipos de pessoas, do Josué e das Déboras. E aqui entra um problema teológico. Eu tenho falado muito com o pastor Danilo sobre isso. Eu outro dia dei uma palestra para um grupo nacional de Déboras. Como é o nome? Desperta Déboras. Se vocês abrirem o livro de Juízes, capítulo 4, o que vocês vão achar lá? Uma Débora que orava, é isso? Era uma mulher de oração? Certamente era de oração. Mas eu pergunto, Juízes 4 se debruça sobre a arte de orar de Débora? É isso? O que Juízes 4 fala de Débora? Era uma juíza. O que é juíza? Um governante. Então o forte do governante é orar, é isso? Ou executar leis? Ou dirigir as pessoas? Ou exigir disciplina? Débora era tão vigorosa no seu governo que o general disse: só vou para a batalha se você for. Era mulher de batalha. E vocês acham que ela ia para a batalha para orar? É isso? Vocês não acham esquisito o que eu estou dizendo, porque na verdade nós nos confundimos. Agora eu falo da nossa geração. A Bíblia não se confunde. Você vê Davi orando diante de Golias? Alguém viu isso? A Bíblia narra que Davi se ajoelhou, impôs a mão, ordenou que ele caísse? Não. O que ele levou para derrubar Golias? Pedras, armas. Campo de batalha não é para orar. Existe um momento de orar? Sim, com certeza. De estudar a palavra, de ouvir a pregação, de interceder, de discernir. E existe um momento do azorrague, pessoal. Quem lembra do azorrague? João 2. Anote aí, João 2. Você vai ler hoje, João 2. Quando Jesus, diante do mal dos iníquos, ele não orou. Que coisa mais interessante, né? Quando Jesus não orou, não. Ele fabricou um azorrague. O que é um azorrague? Uma arma poderosa. E ele foi ao lugar da iniquidade. Fazer o quê? Com licença, mercadores. Você está fazendo mal na casa de Deus. Foi assim que Jesus fez, pessoal? Não. Ele pegou um azorrague. Como eram muitos mercadores praticando mal no templo, ele foi derrubando as bancas que vendiam os animais, jogando o dinheiro no chão. A Bíblia narra um Jesus que não orou. Ele executou a lei. Porque ele sabia que o que os mercadores faziam no templo era ilegal. Ou não, gente? Era. As leis dos judeus não permitiam aquilo. Então, no lugar da iniquidade, Jesus levou uma arma. Ele foi armado porque precisava mostrar esse poder. Era o que exigia aquele momento. E ninguém reagiu a ele. Por quê? Porque todo mundo sabe que estava errado. Levante seu dedo assim, ó. Basta um. Repita comigo. Basta um. Em Bauru. Basta um. Com as armas apropriadas. Entendem isso ou não? Quais são as armas apropriadas? Repita comigo. As leis. O que esses perversos fazem com as crianças na televisão, nas mídias e materiais didáticos, o que os perversos erotizam as crianças é ilegal. É ilegal. Viola leis. Incumbe aos cristãos terem a atmosfera de Josué e Débora. O que Josué e Débora fazem, gente? São guerreiros. Eles conquistam, eles expulsam os maus, praticam a justiça, conquistam cidades, reinos. Só que isso não é declarado, entenda. Não é falado.
é praticado. Nós esquecemos essa parte. A igreja, e aqui eu não estou me referindo a essa igreja. Eu falei com o pastor Danilo hoje, pastora Larissa. Uau, que alívio ouvi-los hoje. Tive a honra de almoçar com eles. E eu vou falar para vocês algo que me entristece. Eles são peixe fora d'água. Não é perfil da igreja, não é perfil da liderança. É triste dizer isso. Exercer justiça fora dos tempos. E nós precisamos voltar à Bíblia e dizer assim, ó, há momentos de orar, mas há momentos que se você orar é pecado. Olha que forte. Eu queria exemplificar para os jovens, que eu vejo muitos jovens aqui, né? Então você acorda de manhã, vamos fazer uma brincadeira? Vamos? Vocês não querem brincar? Uma brincadeira, tipo um teatro, eu gosto desse negócio de brincar. Então assim, eu não levo jeito, mas vai dar certo. Você acorda de manhã. Vamos pegar aqui um personagem. Vamos pegar como personagem um pastor. Hipotético. O pastor acorda de manhã. Ele é casado e tem filhos. Quando o pastor acorda, ao seu lado está sua esposa, concorda? Ele é marido. A posição de marido é peculiar, de acordo espiritual e de acordo com as leis do Brasil. Entendem ou não? Como marido, ele não é pastor. Legalmente falando, ele é marido e a esposa, sua esposa. É uma relação de casamento. Legalmente falando, deve fidelidade. Na Bíblia também. É diferente o pastor do marido. Entendeu ou não? Só que no Brasil nós temos leis que regem a todos. E nós devemos obedecer. Está na Bíblia, tá? Orar pelos governantes e o quê? Obedecer às leis. Sabia disso? Então quando esse pastor hipotético acorda de manhã, ele acorda na cama deitado com a esposa, ele é o marido. Quando ele se levanta, ele vai tomar o café, está os filhos lá. Agora ele não é mais somente marido, ele é o quê? Pai. Como pai, ele não é pastor, embora seja pastor, porque não, com os filhos, agora ele exerce a função de pai. De acordo com as leis espirituais e de acordo com as leis, são funções totalmente diferentes, da de marido, da de pastor. Concorda, gente? Agora, como pai é diferente. As atribuições, anote aí, artigo 1634 do Código Civil. Você não estava curioso? Matei sua curiosidade. Anotem, por favor. Artigo 1634. Ali estão exemplificando o que a lei fala que um pai deve fazer com o filho. A lei diz, exemplificativamente, não só nesse artigo. Deve disciplinar o filho, deve amar o filho, deve cuidar dele, deve dar educação. Várias normas falam sobre isso. Em cada uma dessas posições que o pastor acordou, primeiro como marido, concorda? Depois como pai. Em cada um desses momentos, além das leis do Brasil, há leis espirituais, que estão conectadas às leis civis. Por isso que eu cunhei uma frase que é, para essa geração, para a nossa geração, a atitude mais espiritual que os pais podem ter com os filhos é cuidar deles. Porque não estamos cuidando dos filhos. Eu estou falando das famílias cristãs. Não estou falando do mundo caído, não. Não estamos bem na fita, e eu estou falando de todos nós. Não estou acusando você nem a mim. Eu estou dizendo, a família cristã não está bem. Mas aí o pastor sai de casa, pega seu carro, concorda? Agora ele é motorista. Como motorista, ele deve obedecer às leis de trânsito, não é isso, gente? É de Deus furar o semáforo? Não pode? Não pode. É um delito, é uma infração de trânsito.
Aliás, você sabia que Deus manda uma cartinha para vocês quase todo mês? Deus escreve uma carta para nós, viu, pastor? Chama-se multa de trânsito. Olha, eu te vi, né? Na contramão, foi rapidinho, né? Foi só uma voltinha. Eu te vi ali, ó. R$280, tá? Quando você recebeu a multa de trânsito, fala assim: Deus está falando comigo. Entendeu ou não? Vocês estão rindo, eu não sei porquê. Era a felicidade de falar: meu Deus, meu Deus. Porque é um aviso. Não, a hora que eu faço uma piada maravilhosa, ninguém ri. Ninguém ri. Quando eu estou falando coisa séria, você acaba aqui. Mas vamos lá. O pastor então chega no seu trabalho. Ele é chefe na empresa. Agora ele não é marido, ele não é pai, ele não é motorista nem pastor, ele é chefe numa empresa. Novas leis, novas atitudes. Em cada um desses momentos existem atitudes espirituais, psicológicas e prerrogativas legais para adotar. Esse é o nosso problema. Nós queremos uma atitude só, em todos os momentos. Concorda ou não? A gente quer ser a mesma pessoa em todos os momentos. Não podemos, está errado. Nós precisamos discernir momento a momento. Muitos empregadores cristãos deveriam demitir o subordinado. Não demitem por quê? Ali ele virou pastor, não é mais o chefe. Não vou demiti-lo. A atitude espiritual era demitir, porque ele é faltoso, você deu chances, ele não se corrigiu. Aí você deixa alguém que devia ser demitido, que era atitude espiritual, nobre, o amor por aquele empregado, era demiti-lo. Que a Bíblia diz que a gente não deve ajudar o irracível, porque se fizeres, terá que fazê-lo novamente. Quem já viu aqui um menino de 40, 50 anos morando com os pais? É a Bíblia, concreta, material. Então percebam, em cada momento da vida você tem que discernir. Eu tenho que discernir. Eu estava hoje na drogaria comprando. Eu estou um pouquinho gripado. Não é nem gripe, gente, é rinite, não é gripe. Quando eu estou lá no caixa, todo mundo olhando assim, ó, uma labareda saindo de cima, do alto do teto de um restaurante, e todo mundo assim. E quem está no restaurante não está vendo a labareda lá no teto. Vamos orar, gente? Ó Deus, ó Senhor, aconteceu hoje isso. Ó Deus, manda chuva. Não. Senhor, bombeiro, acho que é melhor. Bombeiro. Orando para o bombeiro. Será que não dá para ligar, não? Não, porque está tudo na oração. Não é isso? Eu estou chocando você. Naquele momento ali, se eu orasse, eu estaria pecando. Quem entendeu isso? Aconteceu hoje, meio-dia, em Bauru. Quando eu olhei a labareda e percebi, fui correndo, entrei no restaurante. Ei, está tendo a labareda lá em cima! Eles estão, não, a gente está resolvendo. Todo mundo estava calmo. Não, vocês não estão entendendo. Qual atitude seria mais espiritual para mim? Ter orado? Ou o que eu fiz, entrar gritando, alertando do perigo? O que vocês acham? Onde eu fui mais espiritual? Orando ou entrando gritando no restaurante? Quem entendeu isso? Isso é para a vida toda. O que é mais espiritual? Orar pela criança ou protegê-la do abuso? Os dois são espirituais. Só que se você tem
a prerrogativa, a possibilidade de impedir que ela seja abusada, é uma forma de orar por ela. É isso que a gente perdeu. Porque a gente depositou toda a espiritualidade aqui. Não está errado vir à igreja, ao contrário. Aqui é o começo, aqui é para orar mesmo. Aqui é para buscar o sobrenatural. Nós precisamos cada vez mais nos submeter ao Senhor, à sua voz. Mas a questão é que quando saímos da igreja, diante das circunstâncias da vida, nós fomos ensinados a só orar. E quando eu digo só orar, eu estou sendo muito criterioso, porque devemos orar todo o tempo, sem cessar, não é isso, gente? Porém, há atitudes na vida que são tão espirituais quanto orar. Por exemplo, respeitar a esposa, não gritar com os filhos. Nossa, que tal um jejum de 30 dias, pais e mães, sem gritar com os filhos? Mulheres, não ouvi glória a Deus. E olha que eu não pedi para não gritar com o marido. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. É só com os filhos. Eu estou deixando você gritar com o marido. Está liberado. É só com os meus irmãos pequeninos. Você vai ver a sua vida mudar. Vai ser uma atitude espiritual extraordinária. Não gritar com os filhos menores. E quando eu falo não gritar, não significa não gritar apenas, porque muitas vezes é preciso gritar. Guilherme, cuidado! Aí você tem que gritar, concorda? Está um perigo à frente do seu filho que chama Guilherme, que é meu xará. E aí você grita, mas eu estou me referindo ao grito abusivo. Sabe aquele grito de impaciência da TPM? Quem está me entendendo? Então, esse momento de que você submete a sua TPM a esse discernimento espiritual. Poxa, eu não devo gritar com meu filho, mas só estou eu e ele aqui. Acho que nem Deus está aqui. Não é assim? Outro dia eu falei para um líder brasileiro assim, né? Um líder cristão, né? Olha, faça de conta que você está sendo filmado todo o tempo. O que, Shelby? Você está me filmando, é? Ai, Jesus, não entendeu a pegadinha. Quem entendeu? Qual é a pegadinha? Deus está vendo. Lembra? Está vendo tudo. Está vendo tudo. Até quando você está lá com seu filho sozinha, só você e ele. E quando você submete a sua TPM, mulheres, a esse entendimento espiritual, o grito é abusivo. Essa é uma adoração extraordinária. Entende isso? O conceito de adoração pode ser na igreja? Pode. Mas ele é essencialmente um conceito seu e de Deus. Só você vê a adoração. A adoração é quando você se submete à vontade de Deus com os sentimentos contra. Você podia falar mal da pessoa, você não vai falar. Por quê? Você foi guiado pelo Espírito. Mas você tinha todo o direito de falar mal, mas você não vai falar. Eita ferro. Entendeu o que é adoração? Essa é a adoração bíblica. É quando você se submete integralmente, principalmente no particular. É lá no... Quer ver a adoração, homens? A adoração extraordinária? Televisão, 11 horas da noite. Pá! Põe no videozinho. Está lá a menina nua, de lingerie, do jeito que o diabo gosta. Você está sozinho, você está viajando, não tem ninguém vendo. O que você faz? Passa. E vai assistir o jogo do Corinthians. Eita, é um mistério. Quando você passa aquele canal, homens, entendam, eu estou falando porque é estreito para mim também. Não vou falar outra coisa para você. Ai, que vontade de ficar naquele canal, não? Ninguém está vendo. Aí eu faço assim, Deus está vendo, cara. Isso aí não vai me levar a lugar nenhum. Eu mudo. Minha esposa não viu. Ninguém viu. Mas eu tirei do canal.
Agora, se você está pensando se eu realmente sou convertido, ore por mim. É assim que funciona. Eu não disse que ia ser uma apoteose, disse? Aqui, eu também não venho iludir você. Eu tenho as tentações, talvez até muito iguais às suas. Mas eu decidi obedecer. Agora, isso não é motivo de uma pregação. Eu talvez tenha as fraquezas que você não tem. E eu quero trazer para você esse momento especial de homens e mulheres na família. Projeto de Deus. Mas tem que começar com você como mulher, você como homem, cada um de nós, enfrentando as suas fraquezas. E não precisa fazer nada assim não, em frente, é ali, ó, minha fraqueza. Todo mundo sabe aqui onde está a sua fraqueza ou não? Ou só eu? Aliás, não, tem gente que não tem fraquezas aqui. Parabéns. Eu acho que você vai ser arrebatado em breve. Então, enfrente suas fraquezas, porque o indivíduo tem que estar de pé para estar dentro de uma família. Se você não está de pé, mulher, não adianta. Dá um passinho para trás. Vamos resolver uma situação na infância. E eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Para que a gente tenha uma família que é sempre a luta, gente. Não tem saída. Uma coisa mais engraçada que eu vejo é a novidade, quando você está em luta, é isso. Nós temos que aprender a descansar na luta, mas lutar. E aí eu quero trazer para vocês talvez uma das maiores agonias da família, que chama-se abuso na infância. Muitos de nós aqui sofreu essa violação. E padece talvez de uma restauração nessa área. E por isso eu queria falar, meu primeiro tema hoje vai ser sobre a restauração diante dos abusos na infância. Vai ser uma palavra simples, onde eu vou querer trazer você ao entendimento sobre a importância de proteger crianças. Eu quero que você anote a passagem bíblica para você estudar em casa, Hebreus 2:18. Essa é a passagem bíblica para os que passaram por abuso na infância. Essa passagem basicamente vai dizer que aquilo que você sofreu pode se transformar em instrumento para a defesa dos outros. Naquilo que padeceu e foi tentado, se tornou apto a auxiliar ou consolar os que são tentados. Está falando de Jesus Cristo. Então nós precisamos trazer os versículos bíblicos para atitudes concretas da nossa vida, entende ou não? A Bíblia é um livro prático, eficaz. Então, eu queria apresentar para vocês, essa palestra agora se baseia nesse livrinho aqui, gente. Papais e mamães, levantem a mão, vovós, vovôs. Esse é o livrinho para você proteger seus filhos e netos do abuso. E eu vou abrir esse livro no capítulo A Prevenção do Abuso Sexual. Eu vou narrar alguns fatos muito difíceis aqui. A última palestra que eu dei no Rio Grande do Sul com esse livro, eu tenho que alertar vocês. Algumas professoras passaram mal só de ouvir o caso, que eu vou narrar agora. Então eu queria que você tivesse muita tranquilidade, que eu tenho que narrar os fatos. Tem criança aqui ainda, ou adolescente? Tem adolescente menor de 14 anos? É forte o que eu vou falar, né? Mas não é imagem. Tem alguém menor de 12? Tem criança aqui? Criança não pode. Menor de 12 não pode. 1000 desculpas. Pode ir por infantil? 1000 desculpas, viu? Menor de 12 não pode. Mas eu vou tentar suavizar. Deixa eu dar uma orientação bem prática para vocês. Todos os casos aqui, embora difíceis, eles têm um objetivo. Não é que você sofra, não é que você fique revoltada, ou revoltado, mas é que você
adquira informações e armas para enfrentar esses casos, entendem? A intenção aqui é que o caso desperte a sua atenção e em seguida eu vou dar informações como evitar que isso ocorra na sua família, entende ou não? Estão entendendo? Então vai ser bem prático, porque lembra, proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Quem concorda com isso? Então essa é a igreja da segunda-feira. Essa é a igreja dos Josués e Déboras. Oram, mas fazem praticar a justiça real. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer para vocês algumas informações, casos reais, vou dar informações, como evitar, o contexto que temos que cuidar, para que você, mesmo que você tenha sido vítima de abuso na infância, que você entenda que esse abuso pode se transformar em quê? Numa força para cuidar dos que sofrem. Quem entendeu isso? Hebreus 2,18. Agora, tudo que eu vou falar aqui só faz sentido para aqueles que entenderem que a Bíblia, além de um livro para a igreja de domingo à noite, é um livro para segunda-feira, para terça-feira, para as escolas, é um livro para o trânsito, para casa, é um livro de orientação prática. Mas tudo tem um fundamento, e o fundamento não é visível. O fundamento é a fé. O fundamento é a crença, crer no Senhor Jesus Cristo. O fundamento é a fé. E a fé sem obras? A fé sem obras? Então proteger crianças tem que ser um fruto da fé. Entende a diferença? Porque se proteger crianças for um ato de filantropia, é lindo, mas não é fruto da fé. Porque filantropia não é amor ao próximo. Filantropia é uma emoção extraordinária que gera no ser humano, qualquer um, cristão ou não, a ação de atender os necessitados. Filantropia é lindo, mas é philos, antropos. É um sentimento humano de cuidado, de atenção para com o homem. Já o amor ao próximo é a ágape. Ágape não é um sentimento. Ágape é obra da fé. É fruto de uma fé. E se você olhar para filantropia ou amor ao próximo, são muito parecidos se você olhar assim de fora. Você pode passar aqui numa rua e encontrar duas pessoas, as duas dando de comer para um necessitado, compreendem? Uma pode estar sendo filantrópica e a outra praticando amor ao próximo. Como é que você sabe? As duas estão fazendo a mesma coisa, exteriormente, os dois estão dando de comer ao necessitado. Filantropia e amor ao próximo se parecem muito, idênticos muitas vezes. A diferença está no coração. O filantrópico, ele movido pelas emoções, é maravilhoso, tá? É as emoções do ser humano que se compadece com a dor do outro, e isso é sensacional. Só que tem um detalhe: como a emoção é movida, é sazonal, é movida precariamente, porque uma hora quer, outra hora não quer. As emoções são assim, intermitentes. O filantrópico também, ele se acha credor. Quando você faz filantropia, sabe quando você faz filantropia? Quando você se acha credor do bem que você fez. Se você acha que você tem crédito com alguém porque você ajudou, você foi filantrópico. Vamos bater palma para o filantrópico, gente? Vamos bater palma? É lindo o filantrópico, mas essa é a marca dele, é uma emoção, ocorre de vez em quando, e a gente se acha credor. E o amor ao próximo? Não, agora não é emoção mais. É fruto da fé. O que te faz agir dando a mesma comida que o filantrópico deu, mas agora você vai agir pelo amor ao próximo. Nesse caso, ocorre todo o tempo. O amor ao próximo não é de vez em quando, é todo o tempo. É uma coisa que não para. E a marca do amor ao próximo é você nunca se acha credor do bem que você fez. Quando você fala para alguém assim, você está fazendo, eu te ajudei, é porque não foi amor ao próximo, foi filantropia.
Quando você tira foto, é filantropia, tá? Não é amor ao próximo. O amor ao próximo não tira foto, lamento informar. Porque o amor ao próximo não é nosso, pertence a Deus. Se você fez, foi guiado pelo Espírito, e você não tem crédito naquilo. Então o amor ao próximo, ele é assim. Entenderam a diferença? Importante isso. Gente, maravilhoso ser filantrópico, só que a gente tem que saber, é filantrópico, é sentimento humano nobre, e eu sou credor. Quando você não se acha credor, você faz o bem, e você não pede qualquer benefício, amor ao próximo. Amém, gente? Então, quando você proteger uma criança, você pode às vezes proteger por isso, por filantropia, ou você pode proteger por amor ao próximo. Eu estou querendo acionar a igreja a proteger crianças do abuso pelo amor ao próximo. É o identificar quando não está com amor ao próximo, é um processo pessoal, sazonal, intermitente, que eu faço de vez em quando. Essa identificação é muito importante. Mas eu também quero hoje aqui estimular você, através desses ensinos, a também visitar as violações, as situações da sua infância. Porque por meio dessa fala, nós vamos poder também alcançar uma paz, um entendimento sobre o que aconteceu com a gente. Então eu vou falar coisas muito fortes com esse duplo objetivo. Que você seja instrumento de proteção para as crianças à sua volta, filhos, sobrinhos, alunos. Primeiro, você protegendo crianças, mas também você se protegendo, visitando o seu passado e começando a entender que o abuso que você sofreu não é parte da sua vida. Amém? Primeiro caso. Ao lavar as roupas do filho, a mãe percebeu uma marca diferente na parte de trás da cueca. Estava lavando a roupa, lembra, tá, gente? Analisando melhor, a mãe identificou que era esperma seco. Descobriu que o filho de 8 anos de idade era abusado pelos amigos da rua, adolescentes de 14 e 16 anos de idade. O filho tinha 8, lembra? E o filho convivia com esses adolescentes sem nenhum acompanhamento de adulto e com a anuência da mãe. Imagina você, a mãe lavando a cuequinha do filho de 8 anos e ela vê do lado de trás. Olha que tristeza. Caso real, gente. E a mãe percebe e descobre ali com a marquinha, né, o esperma seco na parte do bumbum da cueca. Forte, né? O maior abusador das crianças chama-se adolescente. Os adolescentes são deixados assim como se fossem cuidadores naturais das crianças. Primos que cuidam de primos mais novos ou primas mais novas. Meninos de 14, 15, cuidando de crianças de 6, de 4, de 8 anos. Os pais saem e deixam um adolescente cuidando de crianças. Só que o adolescente tem sexualidade. Muitas vezes foi abusado também. E o que acontece quando ele tem acesso por horas, sem supervisão de um adulto, às crianças? Percebem? Não se trata de dizer que o adolescente é um doente. Não, não. Foi falta de cuidado dos pais. Porque o adolescente também é uma pessoa em desenvolvimento. Acredite você ou não. Adolescente também precisa de cuidados. Mas não é só a família que comete esse equívoco. Igrejas, escolas estão no mesmo padrão. Fazem acampamentos, levam os adolescentes, deixam não vocês aqui, mas estou falando, deixam adolescentes 2, 3 horas numa chácara, em contato com crianças, sem supervisão de um adulto. O que acontece durante 2 ou 3 horas? Percebem? Então esse caso aqui é para alertar a igreja, alertar você, para os seus filhos, sobrinhos, para os seus alunos, se você é professor. Não deixe adolescentes cuidando de crianças sem a supervisão de um adulto. Isso é lugar propício ao abuso. Alguém aqui está ofendido? Tá?
Muitos falam assim: o senhor está acusando o meu filho adolescente? Não estou falando do seu filho, estou falando da raça chamada adolescentes. Entendeu? Existe uma bolsa mentira. Os adolescentes não falam, mas recebem, não é? É R$1.000 por mês. É a bolsa que ele recebe do capeta para mentir para os pais. Aí você fala: ai meu Deus, meu filho não. Pais que confiam nos filhos, levante a mão aqui. Ninguém. Olha, teve coragem. Desculpa. Papais, acreditem em mim. Não confie nos seus filhos. Não confie nos seus filhos. Os adolescentes, não tem ninguém armado aí não, né? Eu já fui igualzinho vocês. Talvez pior. Entendam a minha situação. Desagradável. Talvez pior. Então, o grande problema é o pai que confia nos adolescentes. A mãe que confia na filha, coitada. Não, Guilherme. Lá em casa eu deixo a chave do meu carro em cima da mesa. O seu filho já tem cópia. Você acha que ele vai pegar a chave? Ele já tirou cópia. Às vezes ele nem tirou cópia, ele pegou a reserva que está lá na pasta de carros. Chave reserva. Por favor, queridos adolescentes aqui, pelo amor de Deus, não estou acusando vocês de nada, tá? Vai que, eu estou dizendo na hipótese abstrata, que haja uma adolescente assim aqui. Tá certo? Pais, entenderam? Entenderam? Então, não permitam que adolescentes cuidem de crianças. Só isso, gente. Se vocês aplicarem esse princípio, a gente vai salvar do abuso centenas, milhares de crianças só com vocês. Imagina vocês falando para os seus cunhados, pais dos seus sobrinhos. Imagina. E levando ao entendimento. Precisa levar essa notícia para as famílias. Amém, pessoal? Só isso, podia terminar a palestra agora. Se vocês falassem: entendi, doutor Guilherme, você está falando os adolescentes como pessoas em desenvolvimento, se forem deixados cuidando de crianças, eles podem tocar nelas. Sim. Isso que eu estou falando. Podem. É provável. E aí nós precisamos ter o olhar atento, porque não é porque o adolescente é um monstro, não. É porque ele tem 14 e ficou cuidando de uma menina de 10. Isso ocorre nas escolas também. Então esse caso, o primeiro é a instrução prática. Ficou claro, gente? Muitos aqui podem estar falando assim: puxa vida, está pouco espiritual a palestra, não é? Concordam ou não? Muitos podem falar isso. Nossa, não falou quase de Jesus, e quando falou da Zohag. Isso é da pá virada. E o amor de Jesus, assim, o sermão do monte. Ok, eu não sou pastor. Eu vim aqui dar armas, lembra? E munição para vocês enfrentarem o mal. Tudo bem, igreja? Então aqui eu falei de um abuso físico, concordam? Agora eu vou falar de um outro tipo de abuso, que seguramente você não passou, quase certo que não. É um abuso mais recente. Epa. Estava dormindo, né? Ali nosso... Estava dormindo? Estava? Está dormindo, tá. Maravilha. Agora nós vamos mergulhar no outro tipo de abuso, gente. Agora é de doer. Porque eu falei de um abuso físico violento contra uma criança de 8 anos, praticado por adolescentes. Agora eu vou falar de abusos em que a vítima gostou de ser abusada. Olha a situação. São 2 abusos. Olha que cruel. Igualmente perversos. O adolescente de 16 anos de idade abusou sexualmente da irmã de 4 anos. Mas ele não praticou nenhum tipo de violência.
por ser deixado aos seus cuidados, o adolescente começou a acariciar a vítima, uma criança de 4 anos, hein? Em suas partes íntimas, como brincadeira. Até que chegou a penetração consentida pela própria criança. Mesmo após identificada a situação e colocada em local protegido, a criança insistia em introduzir objetos na vagina. Era uma forma de buscar prazer. O segundo caso. A criança de 9 anos foi corrompida a tal ponto pelo pedófilo, um adulto de 33 anos. A criança tinha 9 anos. O pedófilo, 33. Que a criança pedia ao abusador para penetrá-la e sorria enquanto sofria o abuso. Tudo filmado pelo abusador. Nesse caso específico, o pai, quando viu o vídeo do filho de 9 anos, eu tenho que ser duro com vocês. O filho sendo penetrado por um adulto, sabe o que o pai disse? Meu filho é gay. Nenhuma compaixão. Agora eu vou explicar essas duas histórias para vocês, muito semelhantes. O pedófilo e o adolescente, quando abusam de crianças, têm uma estratégia muito parecida. Eles podem fazer com violência? Raramente. Normalmente, quando tem a companhia de uma criança que será a vítima, como o pedófilo age? Ele vai ganhando a confiança. Ele não vai tocar em nada, não vai fazer nada errado. No início, ele vai ser o tio legal. Ele vai ser alguém que vai brincar com a criança. Com o passar do tempo, ele vai ganhando confiança. A criança vai se deixando tocar. No início, a criança até não deixa de ser tocada, mas de tanta brincadeira, compreendem isso? Ele vai tornando a coisa lúdica. Depois que ele consegue um acesso ao corpo da criança, ele começa a aprofundar o acesso ao corpo, entendem? Até conseguir tocar nas partes íntimas. Quando ele alcança essa possibilidade de contato consensual, não vai ser pela força, não vai ser gritando, vai ser algo brincando. A criança gosta. Ou não? Nós precisamos entender agora o que está acontecendo. Porque um bebê, se for tocado nas partes íntimas, ele vai gostar. Por quê, gente? Terminações nervosas. É prazeroso. Ou não? Quem está me entendendo aqui? A pergunta é: devemos trocar nas partes íntimas de crianças? É direito da criança ter prazer sexual? Avisa para o Ministério da Educação. E avisa para muitas pedagogias que estão incentivando os professores formandos a ensinar os alunos a se masturbar, a deixarem as crianças suas brincadeiras sexuais. Isso já é ensinado nas faculdades. Tudo violação dos direitos da criança. Mas como é algo lúdico, prazeroso, já está acontecendo nas famílias, nas escolas. Não sei em que grau, mas está acontecendo. Um documento do Ministério da Educação diz que o prazer sexual é direito da criança e do adolescente. Está lá no Guia Escolar de Combate ao Abuso, 2011. Faça as contas. Um guia escolar de orientação para os professores, que diz que criança e adolescente têm direito ao prazer sexual. Então essa aproximação, a vítima agora não foi violentada, entre aspas, foi, mas ela foi corrompida, compreendem isso? Porque tocada de forma lúdica e prazerosa, aquele menino de 9 anos, ele consentiu e procurava o abuso pelo adulto. A pergunta era: o menino era gay, gente? Era? Não, porque no caso real, ele foi corrompido a partir dos 6. A penetração aconteceu aos 8 para 9 anos de idade. Muitos de nós aqui talvez tenham padecido disso. Muitas vítimas do abuso se sentem culpadas, porque a vítima tinha 11 anos, o abusador tinha 25, 30,
mas a vítima sentiu prazer. E ao crescer, ela se acha naquela condição. Ela não se sente abusada, porque ela quis até. Mas eu pergunto a vocês, qual é o nome que se dá à relação sexual de uma criança com alguém maior de idade? Repita comigo: estupro de vulnerável. Mas a criança quis, repita, estupro de vulnerável. Mas a criança, ela foi na casa para praticar o ato. Repita comigo: estupro de vulnerável. Criança não tem autonomia de vontade. Nós não sabíamos disso, sabia? Você sabia? Precisamos conhecer. Repita comigo: e conhecereis as leis. Enganei, hein? E as leis vos libertarão. Por que eu apresentei isso para vocês? Para vocês começarem a ter atento. Abuso não é só o ato físico de contato com a criança. Abuso também pode ser o ato de corrupção da sexualidade da criança. Abuso pode acontecer com a vontade da criança, porque ela não tem autonomia de vontade. Tudo que os estupradores de crianças querem é dar autonomia de vontade à criança. A criança decide o que é melhor para ela. Quem grita isso? Os pedófilos. Igreja, temos que acordar. A minha intenção aqui é que haja pessoas aqui nesse lugar que, além dos filhos, netos e sobrinhos, defendam as crianças de Bauru. Não estou dizendo que é você não, porque já é grande obra proteger os filhos e netos, hein? E sobrinhos. Grande obra, hein? Mas talvez haja pessoas aqui que falem assim: eu acho que as crianças de Bauru precisavam dessa proteção. Então, se você é uma dessas pessoas, se prepare. Porque essa ação agora de erotização das crianças, vamos agora partir para a segunda palestra. Ainda dá, né, gente? Ufa, ainda tenho meia hora. Tá bom para vocês? Podemos? Nenhuma pergunta até agora? Já colocou? Como é? Colocar o WhatsApp, né? Vamos colocar aqui o WhatsApp. Se você quiser fazer perguntas, manda a pergunta para esse WhatsApp que vai aparecer, tá bom? E ótimo, e você me manda aqui, perfeito. Maravilha. Tudo bem, gente? Me façam perguntas sobre o tema, né? Você sabe que minha primeira conversão foi ao socialismo, né? Eu me converti ao socialismo com 12 anos de idade. Eu lembro até hoje, eu li um livro, A História do Socialismo, quase 600 páginas. Com 12 anos eu me autoproclamava socialista. O meu pai até hoje com 91 anos de idade. Ele é socialista convicto. E uma das coisas que eu estudei no socialismo foi o que chama socialismo cultural. O que é socialismo cultural, gente? É uma estratégia diferente de revolução. Vocês lembram que no socialismo tem revolução? Quem lembra disso? Quem lembra? Nossa, vocês não conhecem o socialismo? Quem leu o Manifesto Comunista? Ninguém. Também acho bom não ter lido. O socialismo é uma mentalidade que consiste basicamente em ver o mundo sob a ótica de explorados e exploradores. Para o socialista, sempre tem um explorado, uma classe de pessoas que é vítima da exploração, e sempre tem uma classe de pessoas que é o explorador. Essa é a mentalidade da luta de classes. Para o socialista é fundamental esse antagonismo. Lá na origem do socialismo era o trabalhador que era o explorado, o proletário, tanto que eles falavam a revolução proletária, ou do proletariado. Esses proletariados explorados pelos burgueses capitalistas deveriam se unir e pelas armas estabelecer o socialismo, eliminando uma classe inteira de pessoas, os burgueses. Aliás, nesse ponto, o nazismo e o fascismo têm uma coisa igual, porque Hitler, o nazista,
ele também queria eliminar uma classe inteira de pessoas. Quem? Quem? Mais alto? Mais alto? Judeus. O nazismo também queria eliminar uma classe inteira de pessoas. Os judeus. Está no Mein Kampf. No Manifesto Comunista, que é o Mein Kampf do socialismo, gostaram? O Mein Kampf do socialismo chama-se Manifesto Comunista. Lá Karl Marx diz expressamente: incumbe a classe trabalhadora eliminar, exterminar a burguesia do seu país. Igualzinho o nazismo, só que não é os judeus. O socialismo e todos os regimes socialistas, gente, eliminaram fisicamente os seus oponentes. Porque o explorador não é digno de viver. Vamos, canta comigo. Fogo nos fascistas. Quem sabe o ritmo aí? O que é fogo nos fascistas? É a mentalidade de eliminar os adversários, que eles chamam de fascista, e põe fogo. Tanto que eu perguntei, será que eu poderia falar fogo nos socialistas? O que vocês acham? Nada? Estão cantando. Os meninos de Bauru cantam isso, ou não? Estão cantando isso nas universidades. Essa é a mentalidade socialista. Tem que colocar uma classe contra a outra. O socialismo cultural, ele vem e diz assim: não vão ser mais os trabalhadores, os revolucionários. Agora a gente vai pegar as minorias e vai transformar mulheres, negros, gays, dependentes químicos em minorias. E a gente vai colocar esses caras contra o seu antagonista. Quem é o antagonista do negro? Quem é o antagonista da mulher? E o que eles fazem então? Eles criam um antagonismo. Eles dizem querer defender o negro, mas eles querem o confronto. A mentalidade de classe subjacente à defesa dos negros. Agora eu pergunto a você: tem racismo no Brasil? Sim ou não? Sim. Portanto, tem vilipêndio, violência doméstica contra mulheres? Sim. Então eles não estão fabricando conflitos apenas, porque existe uma causa social. A igreja se afastou delas. Porque devia ser a nossa luta a defesa das mulheres, dos negros, ou não? Devia ser a nossa causa, porque lá, 2000 anos, nasceu assim. Mas nós abandonamos causas da sociedade. Abandonamos. Nem a criança a gente é mais conhecido por defender. Percebam, nós não temos uma... O que a igreja faz? Amém, gente. Coisas maravilhosas e silenciosas. O amor ao próximo não tira fotos, lembra? Mas há necessidade hoje de ocupar um lugar de cidadania, de defesa. Pode ser o meio ambiente, pode ser as crianças, pode ser as mulheres, pode ser os negros. Nós precisamos assumir de volta aquilo que nos notabilizou, e eu disse lá atrás, a assistência social há 2000 anos atrás. A gente é que fazia. Entendem isso? Esse é o socialismo cultural. Ele fragmentou a revolução. Agora o movimento negro, ele usa a causa justa dos negros. Para quê? Para criar o antagonismo, a cisão, o ódio dos negros com os brancos. Movimento feminista, ele usa a causa justa das mulheres. Para quê? Para criar um antagonismo, para criar o ódio entre mulheres e homens. Quem está percebendo o que eu estou falando na sua vida, assim, à sua volta? É geral. Nas faculdades, nas escolas, nos programas. Violência doméstica é usada para depredar a imagem do homem. Você já viu alguma violência doméstica assim? Mulher pratica violência doméstica contra outra mulher? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Não. Mas você sabia que 30% da violência doméstica, o autor é uma mulher? Durma com essa. De cada 10 casos de violência doméstica, 3, o autor da violência contra a mulher era outra mulher. Eu não estou aqui diminuindo a gravidade do que o homem pratica, por favor, hein? Não é isso. O que eu estou dizendo é que eles usam a questão da violência doméstica para falar, depredar a imagem do homem.
homens e mulheres são igualmente bons ou maus, ou não, gente? A mulher não pratica violência ou pratica? Pratica bem menos que o homem, isso é fato. Isso é fato, é estatístico. A mulher é menos violenta que o homem, mas pode ser mais. Quem lembra dos casos de tortura, castração e morte de crianças praticado por casais lésbicos? Quem lembra disso? Vários casos. Lésbicas, gays ou não gays, negros, brancos, mulheres ou homens, podem ser bons ou maus. O caráter não está no sexo, não está na raça, não está nas práticas sexuais, não. O caráter faz parte de indivíduos. Então a forma de quebrar esse socialismo cultural são as informações verdadeiras. Mas eu estou falando do socialismo cultural por quê? Longa introdução, né? Entenderam o que é socialismo cultural? Não é fácil. Esse é o livrinho, tá? Querem calar a igreja cristã. Tudo está aqui. Porém, uma estratégia específica do socialismo cultural, sabe qual é? Erotizar as crianças. O socialismo entendeu, a partir dos estudos de Freud, que se as crianças forem liberadas, estimuladas a todas as práticas sexuais, essa criança que é ensinada a se masturbar, que é deixada à própria sorte com brincadeiras sexuais com os coleguinhas, o que está acontecendo em muitos lugares do Brasil, se essa criança for estimulada sexualmente, e aí é estimulada mesmo, ela vai mudar a sua mente. Sabe o nome que eles dão? Metanoia. Quem já ouviu falar em metanoia? Pois os adversários de Cristo usam essa expressão, metanoia, por meio da erotização. E aí eu digo para você, tudo ilegal. Apresentar cenas pornográficas para as crianças no Brasil é ilegal. Pode ser até crime. Alguma pergunta? Não me decepcionem, por favor. Modo avião não tem jeito, né, doutor? Não, modo avião não tem jeito. Aqui. E eu queria agora dar as armas, instrumentos para Josués e Déboras. Você como pai, você é Josué. Você como mãe, você é Débora. Você, professores, levante a mão. Quem é professor? Você é Débora ou Josué. Professores são Josués e Déboras. Líder de ministério infantil, líder de ministério de família, Josué e Débora. Em que medida? Na medida em que você orienta os Josués que estão no campo de batalha. E aí você tem que dar instrumentos práticos que funcionam. E as leis no Brasil proíbem apresentar a crianças pornografia. Doutor, onde está isso? Artigo 241-E do Estatuto da Criança. Essa é a lição de casa. Eu não vou trabalhar os artigos aqui. Talvez amanhã eu trabalhe. Artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente também. Artigo 78 e 241-E. Esses dois artigos contemplam o pornográfico e o conceito de pornografia, que é proibido apresentar à criança. O artigo 217-A e 218-A do Código Penal também. Aí é explícito uma punição, embora com a finalidade específica, quando você permite que menor de 14 anos presencie cena libidinosa. Libidinosa é relativa ao ato sexual. A lei é claríssima. Claro que a gente podia falar várias horas sobre o conceito de cada um desses artigos, mas genericamente falando, a lei proíbe, por meio desses artigos que eu mencionei, do Código Penal e Estatuto da Criança, apresentar a crianças o pornográfico. Muitas vezes esse pornográfico apresentado às crianças ocorre em ambientes públicos. Aí é o artigo 234 do Código Penal. Vão lá, artigo 234, parágrafo 1º. Você vai se assustar. O Código Penal, no artigo 234, pune a audição em público de caráter pornográfico ou obsceno. O que é audição em público? Música pornográfica. Aí você vai falar, tá brincando. Não, é o Código Penal. Uai, mas por que toda hora eu ouço aqui nas ruas de Bauru? Pois é,
Alguém já ouviu falar que o inimigo veio para roubar, matar e destruir? Lembram? Não. Você vai reclamar do inimigo? Ele veio para roubar, matar e destruir. O problema não é o inimigo. O inimigo são os bons que se calam. O problema não é a serpente. É você que tem um cacete para arrebentar a cabeça dela e não bate. E aí eu estou falando de mim e de você, tá? De nós. Por isso eu falei de Josué e Débora. A gente tem um monte de armas para combater a serpente. Não é moralidade, não é moralismo, nem religiosidade. A lei proíbe a audição pornográfica. Por quê, gente? Imagina você numa praça e chegar lá um povo, como fizeram em Niterói, e resolver depilar a vagina de uma mulher em público. Repita comigo: o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então é isso. Eles querem depredar o pudor público. Porque na ideia deles, eles querem que as crianças sejam assim, os adolescentes. E fizeram isso em Niterói. O que as lideranças fizeram? Postagens. Nenhuma recorreu ao Código Penal. Porque não é espiritual, entendeu? Prender pessoas, que desagradável. Entrar com ação de dano moral coletivo e fazer aquela ativista pagar uns 15 mil reais. Não é verdade? Quem acha espiritual prender autores de crime? Levante a mão. Aí, somos minoria. É preciso que a igreja volte para a Bíblia. Doutor Shelby, o senhor está dizendo que nós não devemos orar pelos pedófilos? Não, primeiro prende, depois você ora. Que tal? O senhor está dizendo, mas o problema nosso é profundo, porque a semente teológica, eu falo isso para vocês porque é assim que é. Porque pela Bíblia não tem. Você acha que Josué vai amalequitas, caiam? É assim na Bíblia? Porque nós somos assim. Para nós tudo é espiritual. Entende ou não? Pedras de Davi, não estou vendo assim, azeite nessas pedras. Não faz sentido jogar pedra na cabeça de ninguém. Isso é até contra os direitos humanos de Golias. Eu acho que a gente tinha que ser mais espiritual. A gente tinha, assim, que... Sei lá, Golias. Oi, Golias, tudo bem? Golias, eu acho, assim, essa sua lança... Não é meio violento? Você veio matar a gente, destroçar... entendi. Mas será que a gente não podia um acordo assim... Pois é, a gente está tentando um acordo com a serpente, a gente é galinha, tá? E a gente está tentando um acordo assim, vamos conviver. A serpente está falando, claro, minhas galinhas lindas e tão apetitosas, claro, que acordo vocês querem? Eu estou aqui pronto para vocês. E a igreja quer isso, ela quer para que confronto, né? Deixa essas pedras aí, Davi. Noé, essa arca, você não entendeu, Noé? Essa arca, ela é uma alegoria, assim, da salvação. Você está meio doido, a sua barba está aquecendo, você está cortando madeira, construindo um barco, não é isso, não, a teologia nos ensina que a arca é uma representação espiritual da salvação da humanidade. Então, vamos desenhar a arca, vamos falar sobre a arca, mas não tem nenhuma espiritualidade de construir a arca. Nós somos assim. Botar a mão na massa? Então, percebam que nós estamos numa situação difícil. Quem é Noé aqui? Quem acha que tem que construir uma arca mesmo? Quem acha que a arca era a arca mesmo? A arca era a arca mesmo, mas eu acredito que é necessário essa restauração bíblica. A arca era a arca mesmo, era um barco. As medidas da arca até hoje são usadas nas construções desses transatlânticos todos. A mesma medida. Você sabia que a ciência descobriu que houve uma grande inundação? Há 12 mil anos atrás. A data não está fechando com a Bíblia. Só
que acontece que os mares se elevaram 186 metros há 10, 12 mil anos atrás. Tinha muita água que caiu sobre a terra. A ciência começa o dilúvio já é, não o dilúvio, mas a elevação dos mares, ninguém discute isso. Não acharam a arca ainda. E eu não preciso que achem, não. Só estou dando algumas informações da ciência para vocês. Os mares se elevaram 186 metros há milhares de anos atrás. A data ainda não fecha com a da Bíblia, mas a ciência já disse, teve um monte de água que inundou a terra. Então nós precisamos voltar a esse momento, né? Trazer a nossa certeza, a convicção. O Senhor está no controle de todas as coisas. Acredite nisso. Eu creio nisso. Mas muitas coisas a própria Bíblia diz. Deus dá comissão, chamado. Incumbe aos homens ser um pedacinho da mão de Deus na terra. Quem entende isso? Às vezes a gente está orando por um milagre e quer um milagre, não é isso? Não está errado. O problema é você esquecer que você pode ser instrumento do milagre para os outros. Percebe isso? É nesse momento que a gente erra. Porque a Bíblia é categórica. Ame ao próximo como a si mesmo. Isso aí, essa é a passagem bíblica que deve nos trazer de volta a mentalidade judaico-cristã. É a ação concreta para com as pessoas que podemos influenciar, proteger. Ação concreta. Volto ao início. Proteger crianças e mulheres do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Amém, igreja? Ou seja, há momentos na vida que a atitude mais espiritual que você pode ter é respeitar as leis de trânsito. Quem lembra? Quando você está no trânsito, a atitude mais espiritual não é orar, porque você pode bater o carro. Quando você está no trânsito, respeite as leis, já vai ser um milagre, concorda? Vamos combinar? Que tal não pegar o telefone? Olha Deus falando. É uma adoração extraordinária. Esse celular. Não pega. Para o carro. Usa. Entende o que eu estou dizendo? No momento que você estiver com os filhos, lê a palavra de Deus. Sim. Meditar na palavra com os filhos, orar com os filhos. Mas há momentos na vida, papais e mamães, que a atitude mais espiritual com o seu filho pode ser jogar bola com ele. Ei, não é para orar, é para jogar bola. Quem está entendendo isso? Não é um processo assim, não, mas eu estou com meu filho, eu tenho que falar de Deus. Não é assim. Você tem que discernir o momento. Olha você comendo. Eu vou falar agora, hein? Vai ser fundo agora, hein? Olha você com um prato lá de camarão, que eu gosto de camarão. Com queijo, gorgonzola, aquele negócio todo ali. E você, quando é servido, você lembra das crianças ou famílias que passam fome. Quem já passou isso? Fala, pode levantar a mão aí. Vai ser mentiroso. O que está acontecendo? Você está transformando a sua vida numa missão. Está errado. Eu faço isso. É uma coisa horrorosa. Porque naquele momento que eu estou com minha família, que eu estou ali, se Deus deu aquela provisão, eu tenho que usufruir daquilo, porque é o meu momento. E quando eu me constranjo diante de um benefício, de uma situação, é porque eu não estou me vendo mais como o pai junto com os filhos e a família no restaurante. Eu me vejo como missionário. E filhos precisam de pai. Filhos precisam de mãe, não de missionário. Amém, igreja? Isso que eu falei aqui está sujeito a muitas circunstâncias. O que eu quero dizer é que cada momento da vida você tem que discernir a atitude mais espiritual. Muitas vezes vai ser orar, muitas vezes vai ser ler a Bíblia, sim, com os filhos, mas muitas vezes vai ser você brincar com os filhos.
vai ser você correr para o restaurante, sair gritando: está pegando fogo. Porque você, ao gritar, avisando as pessoas do perigo, você foi tão espiritual como se tivesse orado por eles. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Muito... até as perguntas, né, pastor? Desculpa. Vamos às perguntas. Tá tudo bem, pessoal? Vamos às perguntas agora. Meu Jesus. Muitas perguntas, né? Vamos lá? A legislação permite que a escola tenha autonomia para escolher e inserir em suas bibliotecas literaturas que são voltadas para temas como ideologia de gênero, feminismo, comunismo, mesmo de forma indireta? Sim. As bibliotecas são livres para ter o material, sim. Não há problema. Como proceder legalmente se meu filho ou um colega tiver acesso a um livro dessa linha de pensamentos? Aí que está. A biblioteca tem que ter os pensamentos, gente. Não é nenhum crime você ter. Se é pornográfico, aí não pode. Mas se é um pensamento, o socialismo tem que ter. Tem que ter todas as visões. A escola é isso, tem que ter todas as visões. É diferente, porém, do professor que obriga os alunos a ler algo que a lei diz que ele não pode ler. Quem diz o que pode ler ou não pode ler? Artigo 78, Estatuto da Criança e Adolescente. Eu já citei para vocês, parágrafo 2º. Conteúdo pornográfico ou obsceno, não pode. Então, nós temos orientação. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Respondi? Eu vou ter que ser rápido, são muitas perguntas, né? Então, você precisa conhecer as leis para enfrentar esse detalhe. Nós temos que ter livros socialistas, sim, nas escolas. Nós somos favoráveis à liberdade. Agora, as crianças e adolescentes não podem ser obrigadas a leituras que a lei proíbe. Ou, atenção, Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 12. Tudo está no livrinho, não falei para vocês, está aqui, ó. Família Educa Escola Ensina. As leis que protegem crianças e a família. E uma das leis que protegem a família está aqui. É a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E o que diz essa Convenção Americana? Diz que incumbe aos pais, olha o que diz, artigo 12, inciso 4, ou item 4, da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tem esse nome assim, mas é uma lei, tá, gente? Convenção Americana dos Direitos Humanos tem força de lei. O Supremo diz que essa convenção tem um caráter supralegal. É uma super lei. E o que diz a convenção? Incumbe aos pais, vamos repetir, incumbe aos pais estabelecer os valores morais e religiosos que os filhos recebem. Filhos menores, digo, né, gente? Eu fiz uma tradução, tá? Já para você entender. Está dizendo que se você é pai de criança ou adolescente, qualquer pessoa que for falar sobre valores morais ou religiosos, tem que falar com você antes. Não pode apresentar para o seu filho. Está claro isso? O artigo não está dizendo só que os pais têm o direito de estabelecer a formação moral e religiosa dos filhos. Diz mais do que isso. Diz isso e diz mais, que os seus filhos menores só podem receber formação moral ou religiosa se você souber antes e aprovar. Não é só o professor que está impedido. Muitos tios acabam falando para os sobrinhos valores morais ou induzindo os sobrinhos à prática de coisa que os pais não aprovam. Está errado. Aliás, cabe aqui um comentário rápido. Os tios, quem é tio aqui? Tio ou tia? A influência do tio, a gente podia falar sobre isso um dia. Influência extraordinária dos tios e tias. E aí, mas os tios têm que obedecer os pais. Como preparar crianças para se defender, obedecer os valores que os pais estabelecem para os filhos menores? Compreendem isso, gente? Valores morais ou religiosos. Aqui vem um probleminha para nós. A gente pode evangelizar a criança? Pode? Pode. Em que condição? Que os pais saibam que a gente vai evangelizar. Nós erramos disso aí. Está cheio de cristão evangelizando crianças sem que os pais dessa criança saibam do evangelismo. Está errado.
É só a gente cumprir um requisito importante. Comunica aos pais. Podemos evangelizar? Nós vamos apresentar isso para o seu filho. Os pais dizem, ok, está resolvido. Porque nós não apenas somos sujeitos de direitos, como também temos deveres. Lembram disso? Como preparar crianças para se defender de abusos sexuais quando eles ainda não sabem sobre sexo? Anote aí. Anote aí. cristãospelainfância.com.br. Você não vai anotar? Anote. www.cristãospelainfância.com.br. Esse é um blog. E lá você vai, na busca, você vai digitar videoaula. Essa videoaula vai responder essa pergunta. Como? Então, a videoaula que está no cristãospelainfância.com.br vai responder a essa pergunta. Como preparar crianças para se defender de abusos sexuais quando elas não sabem nada ainda sobre sexo? A videoaula vai te ensinar. Tudo bem? Tá claro, gente? Você assiste a videoaula, se você gostar, depois você vai passando para o seu filho. A partir de que idade? 1 ano. Tá? Como lutar contra os envios de literaturas eróticas, de ideologias, que o Ministério da Educação e Cultura envia para as escolas? Aqui em Bauru. Por meio da presença nas escolas públicas ou particulares, onde você vai estabelecer a ordem. Onde está a ordem? As leis. Repita comigo. As leis. Não tinha uma frase de um economista que dizia: é economia, estúpido, explicando a vitória do Bill Clinton contra o Bush pai. É economia, estúpido. Por quê? Porque o pessoal estava achando que se a economia vai mal, o governo perde. Da mesma forma, são as leis que nós estamos deixando de exigir o direito. O direito, nosso direito, das crianças. Como começar a ser esse em Bauru para proteger as crianças? Eu proponho que você, se você está consciente da calamidade, primeira questão, estar consciente da calamidade. Diante da calamidade, se preparar. Então, lá no Cristãos pela Infância, a primeira coisa que vai aparecer, como proteger crianças. Tem um curso para você. Se você, enfim, quiser conhecer um pouco mais, digita lá, a prevenção do abuso contra crianças. Vai ter um texto para você estudar. O curso é para realmente quem quer mesmo. Aliás, esse curso, pastor Danilo, eu proponho, assim, para ser bem sincero, uma pessoa da igreja fazer e passar para todo mundo. Está entendendo, gente? A ideia é essa. A igreja compra o curso e passa para todo mundo. Entendeu, gente? Alguém se prepara mesmo e usa as aulas que está no curso, porque assim, vai disseminar mais. Porque imagina um pai fazer o curso, já é ótimo, né? Ele fazer o curso e proteger os filhos, só que tem um monte de criança para proteger. Então a sugestão desse curso é que seja a igreja que pegue um líder ou alguém que esteja interessado, um advogado da igreja, e se prepare, porque é suficiente. É suficiente. E outra, a gente precisa... uma das coisas mais horrorosas é que 30% das pessoas que compram o curso não fazem. Olha que horror. A pessoa paga e não faz. Para fugir disso, não me interessa o curso assim, gente. Para fugir disso, olha, se o pastor... Não, eu vou adquirir para a igreja o curso e eu vou treinar alguém para passar para a família. Basta um curso. Entendeu? A minha lógica, né? Se apresentar imagens sexuais para crianças é proibido e até crime no Brasil, por que essa prática só cresce? Está respondido, né? Porque os bons se calam. A gente tem que enfrentá-los com cidadania, com as leis. Aliás, abra um parêntese, a maioria dos professores não são ativistas, é uma minoria que usa o pretexto de dar aulas para perverter as crianças. Mas a maioria, quando vê a lei, fala: nossa, eu não sabia que tinha essa lei. Eles não sabem.
Então nós também podemos obter grandes resultados conhecendo a lei, levando para as escolas, gente, e para as próprias famílias da igreja. Tem muito pai que diz assim: eu não vejo problema em meu filho assistir isso. Não, você não vê, mas a lei vê. É impróprio, vai ser ruim para a integridade do seu filho. Então o dever de casa não é só a escola, não, é famílias da igreja que não estão bem na fita. Repito, não estou dizendo dessa igreja, hein, gente, eu estou falando assim como um todo, né? O que eu acho sobre crianças cuidadas com babás? Existem casos de abusos? Muito. O que fazer quando a mãe e o pai não têm a possibilidade de cuidar e estar próxima nos primeiros anos? Conhecer a babá, conhecer a experiência dela, porque você já vai diminuindo muito as chances de acordo com esse critério. Dar informações corretas, porque o cuidado, gente, é esse. Eu já tive casos de babás extraordinárias, mas que levavam um filho adolescente para o trabalho. Quem abusava da menina de 4 anos era o filho de 12. Entendem? Olha a atenção redobrada. Então você tem que dar treinamento até para as babás. E elas, a maioria das babás são sérias, não praticam abuso. E muitas vezes ocorre dessa forma. Dentro do Ministério Público ou do Conselho Nacional, já sofreu pressão? Não vou responder, mas a vida acontece. Se está jogando pedra é porque tem frutos, entendem? Não é que eu queira as pedras, mas a gente assim está sempre preparado para o pior. E a vida, né? Não entre em batalhas se você não tem consciência que pode se ferir. Porque é assim. Tudo que nós fazemos aqui, acho que respondi a todas, né? Tudo aqui passa por isso. Preparar Josués e Déboras. Agora, tudo tem que ser um processo que esteja no seu coração. A gente não pode se lançar a tarefas porque a questão é importante. Não. Você tem que se perguntar: esse é o caminho para eu trilhar? Porque muitas pessoas às vezes estão fazendo coisas que são importantes, mas não era para ela fazer. Ela está num lugar que era para estar em outro. E aí é um problema, porque você tem que nascer dentro de você o chamado. E se você não sabe que o chamado é seu, espera um pouco mais. Conversa com as pessoas à sua volta. Busca. Filhos, ouçam seus pais. Pais, ouçam seus filhos. Lembram? Esse é o processo. Amigos verdadeiros, amigas verdadeiras, pastores. Os pastores, perguntem para eles: olha, isso aqui. Então você precisa, na multidão do conselho, usar sabedoria. Buscar pessoas que possam, se você está em dúvida, se você tem uma convicção desse chamado pela infância, pela família, venha. Eu vim a Bauru e pastor Danilo, assim, eu não esperava tanto. Então eu fui muito honrado por vocês. Mas a gente tem que olhar uma coisa: agora é hora de silêncio. Agora é hora de reconhecer a calamidade. Profetas. No caso, o Senhor fala: profeta, o que vês? Lembram? Ezequiel? Essa é a pergunta que eu falo para vocês hoje. Profetas, o que vocês estão vendo? E na Bíblia, a notícia não era boa, concordam? Não vou entrar agora aqui, que já acabou o tempo, né? Não feche os olhos para o diagnóstico. Aí eu falo para os pais aqui: o que você está vendo na vida dos seus filhos? Não feche os olhos. Calamidade? Professores, profetas, o que você vê na escola? Abra os olhos. Não feche seus olhos. A razão é de Deus. Doutor, está estranho. Porque aí depois o profeta
pode esses ossos viver? O profeta foi bem. O que ele responde? Tu lembra? Tu sabes. Eu acho fantástico isso. É a soberania de Deus, né, gente? É a soberania de Deus. Tu sabes, Senhor. Mas eu quero dizer para você que cada um de nós tem uma influência extraordinária na vida dos filhos. Pais, mães, você tem uma influência extraordinária, muito maior que as mídias, que a TV aberta. Acredite nisso. O que nós precisamos agora é um passinho para trás e ter uma atenção redobrada. Eu vim dar armas e falo para o pastor Danilo, eu não venho aqui dar um treinamento e ir embora. Eu estou num projeto, o meu projeto é a conquista das cidades. Então eu não vim aqui dar uma palestra e vou embora, ao contrário, o meu trabalho começa depois daqui. Aqui é o mais, vamos dizer, fácil. Então cada cidade que eu vou, eu deixo para os pastores, e vocês já estão fazendo coisas extraordinárias. Mas agora eu venho com uma coisa maior. Agora, um passo para trás, parar, orar, chorar como Neemias chorou, e escrever a carta. Porque o rei vai perguntar para nós: você está tão triste? O que você quer que eu te faça? O rei vai te perguntar isso. E Neemias tinha o quê? Preparado toda a estratégia. Lembram disso? Quando o rei pergunta a ele: o senhor está me perguntando? Sim, eu tenho aqui, olha, se o senhor puder me dar uma carta, eu vou passar nessa região aqui, eu preciso de uma carta. E também essa aqui para... Ele já se preparou. Eu quero que vocês se preparem. Pela fé, nós vamos restaurar o respeito à família e à infância. É Bauru que vai influenciar Brasília. É Bauru que vai influenciar Brasília. Atenção, Brasília precisa de Bauru. Deus abençoe, gente. Glória a Deus, amém.